hoje em dia e chegou a hora da gente falar de saúde com o quadro Você e o Doutor. Olha, um número muito grande de mulheres com mais de 45 anos está passando ou já passou pelo climatério ou pela menopausa. E segundo os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, até 2030 serão 1 bilhão de mulheres atravessando a menopausa. E segundo o IBGE, estima-se que o Brasil tenha 29 milhões de mulheres nessa situação, totalizando quase 8% da nossa população feminina. É por isso que hoje o nosso médico de família, Dr. Antônio Stroessel, está aqui com a gente para explicar o que acontece com a mulher nesse período e também falar sobre os principais efeitos físicos e psicológicos associados à menopausa. Bom dia, doutor. Bom dia, Aninha, tudo bem? Pois é, é um assunto muito importante. Hoje nós estamos aqui recebendo a Patrícia Daut, que é uma telespectadora do Hoje em Dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra receber você aqui, né, para dividir um pouco da sua história, né, Patrícia? Muito obrigada, sim. É muito importante passar essa mensagem aqui, né, para outras mulheres, né, que vão passar por essa situação, já estão passando, né, com tanto sofrimento. Então é importante demais a gente passar aqui as informações. É verdade, é sempre bom, né, a gente conversar, a gente saber mais. E eu sei que você é uma pessoa muito ativa. E quais foram os primeiros sinais, assim, da menopausa na sua vida, né, do climatério, com quantos anos? Sim. Eu falo que a menopausa, ela chegou para mim como uma onda, assim, né, devastadora. Foi um turbilhão de emoções ali no começo, então atrapalhou muito minha qualidade de vida, né. Eu era uma pessoa, assim, muito ativa, então de repente eu não me reconhecia mais, né, e aí eu engordei bastante, tive processo de ansiedade, um pouco de depressão, e os primeiros sinais começaram por volta ali dos 46, 47 anos, mas foi bem devastador, assim, o início, bem difícil o processo da menopausa mesmo. A Patrícia hoje está aqui para poder compartilhar com a gente tudo o que ela faz para poder enfrentar isso e vem fazendo aí para melhorar esses efeitos colaterais, vai dividir com a gente a experiência dela. E o Dr. Antônio Stroessel vai explicar o que acontece dentro do nosso corpo. Então, eu acho que para a gente começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, e eu acho que aqui é bom chamar a atenção de todas as mulheres, independentemente da idade, novinhas e mais velhas, vale para todo mundo, quem está chegando aí próximo também nesse período. Primeiro, por que a menopausa acontece no nosso corpo? Por que todas as mulheres chegam à menopausa? A menopausa é um processo natural que todas vocês vão passar por elas, como a Patrícia está falando, uns mais fáceis, umas mais difíceis, mas o que acontece é o seguinte, aqui tem o óvulo, que esse óvulo fica dentro do ovário, quando você nasce, você já nasce com uma carga já de, vamos supor, 5 milhões desses óvulos, e cada ciclo menstrual que a mulher tem, você tem a fase folicular, que são os 14 primeiros dias, que aqui é o estrógeno que está entrando em formação. O estrógeno é responsável. E depois a progesterona é responsável pela fase luteínica. Então esse ciclo menstrual, quando você não engravida, o que acontece? Os óvulos são jogados fora. Então você tem uma carga ovariana, essa carga vai diminuindo, diminuindo, chega no final você já tem uma carga ovariana muito baixa. Mas como eu falei de estrógeno e progesterona, são esses dois hormônios que são os responsáveis pela vida da mulher. E é muito importante entender isso, porque com o passar do tempo esses hormônios vão diminuindo, a atividade reprodutiva da mulher vai caindo e aí chega no período do climatério. E esse período do climatério é dividido em 3 fases: o perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então a gente tem que atravessar esses períodos e que todos vocês vão atravessar. Todas nós mulheres, em algum momento da vida a gente vai passar por isso. Eu queria saber de você, Patrícia, como é que foi, por exemplo, o seu período menstrual ao longo da vida? Foi sempre irregular? E a partir de que momento você começou a perceber as mudanças até chegar à menopausa? Certo. Sim, o meu período sempre foi assim, bem reguladinho, né? E os primeiros, né, sinais foram a partir de entre 46 e 47 anos, e aí eu tive essa irregularidade menstrual. Então, ora vinha um fluxo muito alto, ora não vinha, ou atrasava, né? Ou vinham duas vezes ao mês. Então eu tive sim esses primeiros, né? essa irregularidade inicial. Então esse foi um dos meus primeiros sintomas. Agora, doutor, eu queria saber o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente está na menopausa. Então eu vou explicar bem do lado aqui da Patrícia. Obrigado, Patrícia. Acho que aqui. A mulher, olha só, essa menina tem 20 anos de idade,
o tamanho dos ovários dela, são ovários grandes. Esses ovários é que produzem os hormônios principais, inclusive testosterona, e dá viabilidade uterina, colo da vagina, musculatura, ossos, cabelos e pele, todas as características que esses hormônios dão no corpo da mulher. Olha o que acontece agora quando a mulher entra na menopausa. O tamanho dos ovários diminui bastante, como se fosse uma atrofia dos ovários. O útero involui, a vagina, a musculatura, os ossos, a pele, queda de cabelos. Então é um quadro sistêmico que acontece na vida, porque a progesterona e o estrógeno, que sempre oscilam na corrente sanguínea da mulher, eles nessa fase, os dois estão muito baixos. E isso é que eu vou mostrar agora para vocês lá dentro do nosso corpo, como que funciona. Quando você nasce, você tem esse somatório de óvulos, 5 milhões, na puberdade já diminui para 500 mil, 37 anos cada vez menos, até chega uma fase que você não tem mais óvulo. E é aí que você tem a sua menopausa, você não menstrua mais. E é nessa fase que você tem a menopausa. Olha agora com os hormônios. Você tem a idade de 20 anos, você está cheia de estrógeno, cheia de progesterona, cheia de testosterona. A partir de certa idade, e principalmente os 40 anos, vai diminuindo, como a própria Patrícia falou, uns 40 e poucos anos com ela, aos 50, aos 60, aos 70, vocês vão ver aos 80 anos, que praticamente a mulher não tem mais hormônio na corrente sanguínea. E essa queda é que dá os principais sinais, sintomas clínicos da mulher que entra no climatério. Patrícia, eu queria saber de você, quais são os fatores que você acha que foram desencadeantes para acontecer a sua menopausa? Porque ela veio bem cedo. Sim, no meu caso foi a idade avançada Sim. mesmo, então foi o processo de envelhecimento mesmo, não é? Então eu entrei na menopausa acredito que no período normal, então foi o processo de envelhecimento normal da mulher. Exatamente em que idade? Foi com a menopausa mesmo com 48. Aliás, perdão, a menopausa mesmo com 50 anos. Então eu passei pelo climatério e a menopausa, então quando eu tive a minha última menstruação foi com 50 anos. Então isso é importante que a Patrícia está falando, porque essa fase que a mulher entra nessas alterações, como ela falou da menstruação, é o que a gente chama de perimenopausa, que faz parte do climatério. Como eu expliquei, o climatério tem 3 fases: perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Ela começou dela aos 45 anos, que ela explicou bem que a menstruação já começou a alterar, é aí que começa o problema. Exatamente. Agora, doutor, então quer dizer que o fator de risco, assim, é a menopausa precoce, é isso? Os fatores precoces, me dá licença, eu vou passar um pouquinho aqui do lado Aqui? de você, aqui, só para falar um pouquinho. Você falou da menopausa precoce. Esse é o principal fator de risco? A menopausa precoce é quando a mulher entra no climatério já aos 40 anos, até antes, aos 33, 34 anos, já começa o período. Aliás, conversando com algumas amigas, eu tenho alguns casos de conhecidas que aos 38 anos começaram a passar por essa irregularidade e aí chegou a menopausa precoce. Então, Ana, antes isso dos que eu queria 42 anos de falar. idade. O caso da Patrícia, que ela está aqui, é o caso normal. Normal, né? Que é 45, 46, 47, 48. Mas a precoce tem alguns fatores de risco. Quais são? Primeiro, a hereditariedade. A avó, a mãe que teve a menopausa precoce pode ter cirurgias do aparelho reprodutor. Por exemplo, você, mulher, tem um tumor no útero, mioma. Nós vamos ter que tirar esse útero muitas vezes. E muitas vezes, você, tirando o útero, mexendo no ovário, você entra na menopausa. Distúrbios emocionais. Atualmente, as mulheres estão submetidas a um forte fator emocional. Por exemplo, síndrome do pânico, depressão, morreu alguém na família que você não estava esperando. Essa carga emocional na vida da mulher pode levar à menopausa precoce. E tratamentos para câncer, a radioterapia, a quimioterapia, medicamentos que a gente dá normalmente para tratar o câncer, pode levar também a mulher à menopausa precoce. Doutor, tem uma pesquisa que revelou que 81% das mulheres se sentem ansiosas e depressivas durante a menopausa. E quais são os outros principais efeitos colaterais que a mulher sente nesse período? Então, os principais sintomas, você vê essa mulher aqui, coitada, tá um frio, Tá com 10 calor. graus, olha como é que ela tá. Suando e passando não é? pelos calores. Você já passou por Terrível, isso, né, já. Patrícia? Identificou. Já na Agora, hora. olha só os principais sintomas.
começa com ciclos menstruais irregulares. Cuidado que nessa fase a mulher pode engravidar também, hein? Ah, pode? Então, pode, porque ela está menstruando ainda. Se ela está menstruando, ela está ovulando. Então, cuidado com essa fase. Fogachos, que são aqueles calores insuportáveis à noite, você está na cama, de repente a mulher está molhada. Isso faz com que ela não durma, então tem insônia. Imagina no dia seguinte, depressão, ansiedade, dor de cabeça. Ela tem um decréscimo desejo sexual, ela não quer mais fazer sexo, porque nada nela tá bom. E secura vaginal, precisa passar creme vaginal para ter um pouco de relação sexual. Perda da massa muscular e perda da massa óssea. Aqui a mulher já começa a ter osteopenia, osteoporose e ganho de peso. Então a mulher tem uma transformação generalizada. São muitos sintomas, né, que a mulher então tem. Tem. Eu queria até aproveitar e perguntar para a Patrícia, qual desses sintomas, Patrícia, mais prejudicou assim na sua vida? Então, eu posso falar ali que tá bem na sequência, né? Então, mas o que tá bem na sequência, exatamente como aconteceu comigo. Mas o que mais me prejudicou mesmo... Você sentiu todos? Senti todos, uns com mais intensidade. Por exemplo, fogacho e insônia pra mim foi o que acabou com a minha qualidade de vida. É. E aí foram desencadeando os outros, né? A depressão, ansiedade, e aí também sua autoestima. Então aí também o desejo sexual diminui bastante, então a qualidade de vida fica bem ruim mesmo. Agora, Patrícia, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, o que eu entendo aqui, o que o mais difícil foi a questão de conseguir o diagnóstico. Certo? Sim. Quanto tempo levou para isso acontecer? Para você entender que realmente era menopausa acontecendo na sua vida? Certo. Então, eu tive uma peregrinação, mais ou menos aí, por uns 2 anos, até... 2 anos? Uns 2 anos, até eu conseguir mesmo um diagnóstico Por que correto. demorou tanto tempo assim? Então, eu procurei entre ginecologistas e endocrinologistas, né, mas eles não conseguiam me dar o diagnóstico correto, né? Então, eles não pediam os exames que necessários, Os hormonais, por exemplo? Isso, não me explicavam o que realmente estava acontecendo. Olha, você está num período de transição de climatério para menopausa, né? E aí eles me davam antidepressivos ou remédios para dormir, mas nunca o tratamento adequado mesmo. Então nem o exame mesmo. Foi bem difícil eu conseguir essa avaliação correta. Porque às vezes eu até entendo que a mulher não quer enxergar isso, mas assim, você ir no médico, você procurar saber é bem difícil, e não ter esse diagnóstico, como que a gente faz para ter esse diagnóstico rápido? Porque a Patrícia demorou 2 anos, né, doutor? O diagnóstico certo desse período do climatério é feito aqui, olha. A paciente chega no consultório explicando, olha, doutor, o diagnóstico é clínico, está aqui escrito o diagnóstico. Então, toda vez que a mulher chega no consultório com essas queixas, raramente a gente pede exame, porque está muito típico. Mas, ainda assim, nós podemos pedir exame de sangue. Medir o estrógeno, medir a progesterona, medir a testosterona, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, tem alguns exames que nós pedimos, mas o diagnóstico basal é o clínico mesmo. Agora eu queria saber, Patrícia, hoje, como você está e qual foi o tratamento assim melhor para você? Então, depois dessa peregrinação, eu consegui uma profissional que pôde me atender, me explicou exatamente o que estava acontecendo, pediram os exames corretos, e aí eu tive a oportunidade, né, de fazer a reposição hormonal. Eu não tive nenhuma contraindicação, e aí eu fiz a reposição hormonal e faço até hoje com bioidênticos. E é claro, não é só a reposição hormonal, né? Existe todo um estilo de vida que você precisa mudar. Então você tem que ter ali um estilo de vida saudável. Então, todo aquele peso que eu tinha, né, que eu ganhei, aqueles 8 quilos, eu tive que perder, desinflamar o meu corpo, para que essa reposição realmente viesse como uma aliada para mim, né? E aí as duas coisas juntas, Você né? mudou o estilo de vida? O estilo de vida mais a reposição. E aí eu consegui recuperar a minha qualidade de vida. Agora, doutora, a questão da reposição hormonal, ela vale para todas as mulheres? Todas podem fazer e devem fazer a reposição hormonal? Não, não pode não. Tem pacientes que não podem fazer reposição hormonal, principalmente aquelas que têm na família hereditariedade para doença cardiovascular, como infarto, acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes. Então, não são todas. Então, a gente tem que avaliar um caso por cada caso. Na maioria das vezes, a gente pode fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma animação, como a gente começa fazendo. Esse medicamento oral pode ser já reposição com estrógeno, com progesterona. Normalmente, a testosterona nós fazemos com gel transdérmico, são aqueles cremes que você passa no corpo.
Também o estrógeno pode ser feito assim. E também existe o implante, os adesivos que você coloca no subcutâneo, na pele, sob a pele. E esses implantes, eles liberam 24 horas as substâncias apropriadas para ter um equilíbrio. Mas, como a Patrícia acabou de falar comigo aqui, não é só reposição hormonal. Você tem que ter um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável, cuidado com bebida alcoólica e cigarro, o ideal é não usar, suplementação com indicação médica e atividade física, tanto aeróbica como com resistência e peso, para prevenção de osteoporose, osteopenia, manter a musculatura em dia e alegria e felicidade, né? É o que a gente mais isso quer. mesmo. E hoje com essa verdadeira aula junto com você aqui, doutor, fica bem mais É um fácil a prazer gente estar com conseguir você. chegar a alcançar Obrigada, esse estilo de Obrigado. vida com qualidade. E Patrícia, eu quero te agradecer Imagina. por ter compartilhado aí as suas experiências, a sua vida e o que você fez para poder atravessar e viver melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e passar, né, todas essas informações que são tão importantes para a maioria das mulheres, não tem acesso, né, a esse tipo de informação. E aproveitar e convidar aí as mulheres que estão no climatério e menopausa a conhecerem também o meu perfil, né, nas redes sociais. Patrícia Daut. Não, é @50 mais saudável. Então, muito 50 mais saudável por extenso. E aí lá eu dou dicas diárias, falo sobre o climatério e menopausa e principalmente sobre estilo de vida saudável também. Aproveita e faz um convite para todo mundo. Se ficou alguma dúvida, o doutor continua nas nossas redes sociais e você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, usando a hashtag Hoje em Dia. Doutor Sprouse e Patrícia, Muito obrigada, obrigado. doutora. Obrigada, Sônia. Obrigada, Ana. Obrigado. Suca Muito obrigada.